A Universidade Estadual do Norte Fluminense está sob ameaça. Temos que preservá-la, não só para a região em que ela atua, mas para o Brasil. Há 4 razões pelas quais os brasileiros todos devemos nos mobilizar em favor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. A primeira razão tem a ver com a importância da política regional e da mudança do paradigma de política regional no novo projeto de desenvolvimento do Brasil. Estratégia Nacional de Desenvolvimento só se efetiva quando toca o chão da realidade regional. Nós temos tido no Brasil um modelo vicioso de política regional. Um modelo destinado praticamente só ao Nordeste, embora o Nordeste tenha sido sua principal vítima. Focado em compensações para o atraso relativo e formulada de cima para baixo, imposta por Brasília às regiões e, sobretudo, ao Nordeste. Para desenvolver o Brasil, nós precisamos de um outro modelo de política regional. Política regional para todas as regiões e micro-regiões do país. Política regional que tenha por vocação ajudar as regiões e suas vanguardas emergentes a construir novas vantagens comparativas. E, sobretudo, política regional construída de baixo para cima pelas próprias regiões e micro-regiões. A condição prioritária para viabilizar este novo modelo de política regional é que tenha cérebro localizado na região, daí a importância transcendental da universidade. A universidade é a grande formuladora desta política regional orgânica e interna. E o norte do estado do Rio de Janeiro pode ser, para este objetivo nacional, uma região exemplar. A segunda razão pela qual se impõe a defesa da Universidade Estadual do Norte Fluminense tem a ver com a orientação específica do nosso desenvolvimento nacional na próxima etapa de nossa vida. O Brasil se desindustrializou no último período histórico, organizou uma espécie de nacional consumismo. O desenvolvimento passou a ter 2 bases: a massificação do consumo e a produção e exportação de commodities, produtos naturais pouco transformados. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram a conta do consumo urbano. Esse modelo ruiu quando o preço das commodities desabou, mas na verdade nunca prestou para desenvolver o Brasil. Só a inteligência salva. Nós precisamos agora reorientar o rumo do nosso desenvolvimento para qualificar e democratizar a economia brasileira do lado da produção e da oferta, não apenas do lado do consumo e da demanda. E temos que galgar etapas na qualificação do nosso aparato produtivo.
Agora, no mundo, a industrialização convencional, aquela que se implantou no Sudeste em meados do século passado, não coloca qualquer país na fronteira do desenvolvimento mundial. Há uma nova economia do conhecimento. E esta nova economia do conhecimento se sustenta não apenas em algumas poucas grandes empresas, mas sobretudo num amplo espectro de pequenas e médias empresas, resgatadas da retaguarda, do atraso tecnológico e organizativo e trazidas para a vanguarda dessa nova economia do conhecimento, voltada para o experimentalismo produtivo e a inovação perpétua. A região do norte do estado do Rio de Janeiro pode ser um grande laboratório desta virada nacional. De um lado, a sua base econômica mais importante no período recente tem sido os royalties do petróleo. Mas ela é uma região com uma grande diversidade de estrutura produtiva, uma multidão de pequenos e médios empreendimentos, um fervor de cultura empreendedora, desfalcada de acesso aos instrumentos e às oportunidades da qualificação produtiva. Como organizar uma economia do conhecimento que, em vez de estar confinada a pequenas ilhas, dominadas por elites empresariais e tecnológicas, tenha base social e empreendedora ampla? Este é o maior desafio econômico no mundo contemporâneo e o maior desafio do Brasil. Não podemos desenvolver o país apenas voltando à industrialização tradicional. Temos que avançar rumo à economia do conhecimento, encontrando uma maneira de organizar esta economia de forma inclusiva. Daí a importância da universidade regional. A universidade regional é o pensamento dessa estratégia de desenvolvimento. E esta região em que ela se situa, no norte do estado do Rio de Janeiro, tem todas as condições para ser uma vanguarda do povo brasileiro. Destruir a universidade seria desperdiçar esta oportunidade nacional. A terceira razão para defender a Universidade Estadual do Norte Fluminense é de ordem social. O fenômeno social mais importante ocorrido no nosso país nas últimas décadas é o surgimento, ao lado da classe média tradicional, de uma nova classe média, mestiça, morena, de milhões de brasileiros que estudam à noite e que lutam para abrir e manter pequenos negócios. Há uma pequena burguesia empreendedora e atrás dela uma multidão de trabalhadores ainda pobres que já assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. O povo brasileiro não quer esmola, quer oportunidade, quer instrumento para criar, para inovar, para construir. Estes emergentes são hoje a linha de frente do povo brasileiro. A nação toda tem os olhos vidrados neles. Eles precisam de uma base intelectual
não apenas de uma base econômica. E a Universidade Estadual do Norte Fluminense é o perfeito exemplo desta base de ideias. Ela é povoada, sobretudo, pela elite intelectual desses emergentes. E, portanto, pode lançar luz não só para a região em que se situa, mas para toda a nação, a busca desse novo caminho. A quarta razão para resgatar e continuar a construir a Universidade Estadual do Norte Fluminense é a mais surpreendente de todas. Em geral, no mundo, o que ocorre é que a fronteira de pesquisa existe nas universidades metropolitanas, situadas nas capitais ou fora das capitais com grande tradição histórica. E as universidades locais fazem mais uma divulgação de ideias e formação de quadros, mas sem estar na fronteira do pensamento. No nosso país não ocorre assim. Sempre predominou no Brasil, nas nossas elites acadêmicas, o colonialismo mental. Grande parte da elite acadêmica brasileira sempre representou passivamente escolas de pensamento importadas de fora. A rebeldia intelectual, em vez de surgir na metrópole acadêmica, surge na periferia. É ali que há condições efetivas de organizar uma insurreição contra o colonialismo mental e começar a desenvolver escolas de pensamento que pensem o mundo, que repensem o mundo e reconstruam as disciplinas a partir da realidade do Brasil e das suas regiões. Grande tarefa esta de defender a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Tarefa não só deles, dos que vivem naquela região, mas de todos nós brasileiros que queremos ver o Brasil e os brasileiros engrandecidos.